Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Bom dia, tá boa? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Muitas novidades, Muitas novidades. muito vucu-vucu. E aí, está com dinâmicas de escrita hoje? Como que tá? Amanhã é o dia de entregar, né? Então... mas eu acho que é isso, a gente não dá conta de dizer tudo, né? E precisa de... Cada vez que você aprofunda, relabora mais, e aí você precisa começar a selecionar, descartar coisas, ver o que aprofunda, e eu, essa semana eu percebi muito isso, assim, eu começo a achar que eu tô aprofundando, mas eu tô só agregando. Sei, nossa, é tipo dançar, né? Só acumulando, desviando, dando uns rolezinhos em outras coisinhas. Nossa, fala a mesma coisa diferente. Que coisa, né? Como a gente... Mas também é isso que parece que faz você entender um pouco mais do que você quer dizer, né? Sim, total. Mas ainda não é aquela aprofundada, assim, tipo... Largue mão disso e vai aí, de uma vez por todas. Mas tá muito diferente do que quando começou, por exemplo. Porque aí você vai também ficando aliada a alguns autores. E aí a minha questão também é de que forma que esses autores também dizem sobre o que eu quero, né? Diz também, assim, em atmosfera o que eu quero dizer, ou por ponto de vista. Então, o meu trabalho também é, tipo, repensar os autores, aqueles que eu tô aliada. E aí muda tudo. É muito importante esse movimento, né? Trazer mais vozes de mulheres, né? Do Sul. Exatamente. Modifica daí essa prática de escrever o que você já escreveu, articulando novamente, é um pouco cansativo, assim. Dá a impressão que você tá patinando, assim. Eu sei. Eu às vezes desisto da escrita nessa fase. Exatamente isso aí. Mas é essa escavação mesmo. Às vezes tem que abrir o buraquinho pros lados, mas daqui a pouco ele afunda e vai. Nossa, eu tô muito conectada com isso, assim, essa relação de quando a gente, por exemplo, né, fica insistindo numa coisa, você começa a querer já desistir da insistência. Mas de repente ela dobra e te comunica, fala, olha, isso aí te dá o retorno, assim, né? E aí esse retorno é que te traz também uma ambivalência, né? Você pode continuar ali ou você pode continuar fazendo dia a dia um pouquinho e ir até ficar nessa insistência novamente até vir a vontade da desistência e vem uma ambivalência novamente, assim. Tenho pensado muito sobre isso, sobre esse desdobramento de... Você falando isso agora, eu pensei em duas situações. Uma que é correr maratona,
Que tem uma hora que você fala, não vai dar mais, acabou. Vou só até ali. Aí a hora que você faz esse movimento, tipo, desistir, acabou. Vou só até ali, vem um negócio que você continua e corre a maratona. Podia ter parado ali, mas agora eu vou ter mais ali. É muito doido isso, porque você fala, vou morrer, não tem mais o que fazer, e aí você fala, não, só mais até ali, e aí o negócio vai. E outra que é bem parecida, que é laboratório de improvisação, né? Morri, não tem mais o que fazer, vou deitar no chão agora. Aí vem um pezinho. Vem uma mão. Vou ficar na porta. Não, já começa. Aí a porta. O entre. Ai, gente, que coisa. Mas é parecido, né? O tipo de, sei lá, tem que gastar alguma coisa. Exatamente. E encontrar essa energia outra, essa energia que é além do possível, é a impossível. E Muito aí que vai aparecendo a possibilidade. E outra coisa que eu tô muito interessada, eu acho que, por exemplo, eu não tenho... faz tempo que eu tento elaborar isso, mas eu não tenho conseguido, assim, mas... Porque parece, por exemplo, eu lembro de ter perguntado uma coisa mais ou menos assim para Amaranta, e ficou numa ideia de que eu tô colocando os bailarinos num lugar muito privilegiado. Mas, por exemplo, tentando conectar uma coisa com que a gente, né, com o meu interesse com o nosso convidado hoje, que é uma ideia de que o que a dança foi um canal de conexão, tipo, opa, nesse ambiente eu tô me identificando, eu tô me entendendo aqui. E é nesse ambiente que dá a resposta também para você se relacionar de outra forma com um ambiente que não é da dança, né? Dentro das relações que não são dentro da dança, assim, o que a dança modifica, né? Ontem, eu acho que a gente conversando com o Caio deu uma elucidada nessa questão, mas eu ainda não consigo ser muito esclarecida. Por exemplo, eu até escrevi aqui, né? Essa ideia, tipo, do chão. O quanto que eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de ficar no chão. E a minha mãe sempre falava, sai desse chão. Levanta daí. Levanta daí. Sou sujo. Tá frio. E eu adorava assistir TV no chão, dançar, fazer as coisas no chão, estudar. E aí, quando, né, depois, assim, você vai fazendo aula de improvisação, vai conhecendo as pessoas, e o chão é um super parceiro, né? Uhum. É a dupla ali que a gente... E aí eu falo, então, não sou só eu que gosto de ficar no chão. Eu não tenho um problema de querer ficar no chão. E aí essa relação com o chão, por exemplo, faz com que hoje eu me relacione com os meus filhos, por exemplo, vamos conversar aqui, senta aqui no chão. Tipo, modifica. Ou até com a minha mãe, que tal aqui? Daí dá uma... Vamos deitar aqui no chão juntas, já dá uma modificada até no ambiente, que seria uma relação Horizontaliza. estática, fixa, né? Horizontaliza. Nossa, eu tava lembrando também de uma coisa, te ouvindo falar, lembrei várias coisas, né? Lembrei desse lugar de, talvez meio deleuziano, meio spinoziano, né? Do que te afeta, se é um afeto alegre, isso amplifica a tua potência de vida, né? E o quanto pra gente ser afetado, a gente tem que ser atravessado. E ser atravessado, você tem que estar aberto, senão a coisa, né, bate, machuca, não perfura. E aí eu fico pensando quanto para dançar a gente precisa abrir o corpo, né, abrir as articulações, respirar. Essa semana, no trabalho com os idosos que eu faço, eles me pediram para dar aulas de dança, né, geralmente aula de yoga. Eu já trabalhei dança com eles no presencial, mas fui dar aula no Zoom. E aí eu falei, vou levar danças brasileiras para trazer, né,
uma coisa mais, uma energia mais alegre, me veio essa coisa do alegre. E aí eu percebi esse lugar, assim, quantas vezes o corpo tá, pensando mesmo na pessoa idosa, né, tá mais recolhido, mais recurvado, todo agasalhado, andando passinho pequenininho. E aí a hora que começa, aumenta o passo, dá um passo mais largo, abre o braço, né, mexe a coluna, balança o corpo, aí tira a blusa, aí vai abrindo sorriso, aí vai começando a ficar vermelhinho. Assim, é uma mudança muito, muito incrível e muito visível, né? E aí pensei, te ouvindo falar disso, né? Você falou, não que bailarino seja especial, mas o dançar, eu acho que tem algo bem especial em dançar. E o quanto dançando, às vezes a gente sai desse lugar da construção que seja subjetiva, identitária, de uma certeza do tipo, ai, sou dura, não tenho equilíbrio, não sei andar para lá. E quando você se deixa levar, né? Se joga, de repente, eu vendo, né, pensando mesmo nas idosas, que está muito recente essa experiência, de repente um giro, de repente um passo super largo, sai do eixo, Uhum. desequilibra. Você fala, gente, Uhum. que potência, né? E aí, se ela percebe que ela fez aquilo, fala, ai, não, dá medo, volta. Mas quando acontece, o corpo vai no impossível. Já desmontou um pouquinho, né? É, Já desconcertou, já saiu de um lugar. Ai, que lindo isso. nossa, aí me conecta muito com uma potência, assim, de expandir nossa humanidade mesmo, sabe? Sim, que lindo. Eu acho que você pode continuar rígido ali, né? Pode continuar, mas você pode também dar um passinho, um pouquinho ao lado para experimentar, né? A, É, a fissura, o desvio. o desvio. Eu tô aqui com o livro aberto do Luiz Rufino, que é a Pedagogia pedagogia. É, da encruzilhada. aham. E tá bem numa parte aqui ele fala que a encruzilhada permite essa múltiplas presenças, sabedorias, linguagens, as possibilidades, os não ditos. A encruz é o umbigo e também a boca do mundo. É morada daquele que tudo come e nos devolve de maneira transformada. É muito lindo esse livro. Muito lindo. Nossa, pensando nos atravessamentos que eu falei também, ó. Uhum. Olha, o cruz é o devir, um movimento inacabado, saliente, não ordenado e Saliente. inapreensível. O cruzo versa-se como atravessamento, rasura, cisura, contaminação, catalisação, bricolagem. Muito bom. Acho que tem a ver, né, com essa que a gente está Super. tentando. A ginga, né? Também pensando na ideia de ginga, e, enfim, do movimento. Uhum. Betty Finger sempre cita o Bataille, ela fala que tudo na vida é movimento, e no movimento nada está protegido do movimento. Uau! É Uhum. do Bataille, do erotismo, essa frase. Nada está protegido do movimento. No movimento, nada está protegido do movimento. Lindo, né? Lindo, lindo. É o olho do furacão. É. E fala do nosso convidado, Ju. Dá uma apresentada nele. Então, nosso convidado hoje, eu acho que nós duas vamos conhecê-lo melhor, né? Porque é um daqueles convidados que vem da constelação de afetos e indicações e que acabam fazendo sentido conversar e trazer para a ladeira, que é o Alexandre Tadra. Do pouco que eu sei, trabalha com dança 2, dança contemporânea e contato e improvisação, e tudo isso tentando borrar essas fronteiras, exatamente, tentando ser um bailarino sem uma categoria, né? Tentando apenas Muito bacana. dançar. Eu acho que, nossa,
pensando agora a nossa introdução meio caótica. Tem a ver. Tem um pouco a ver. Portal. O portal se fez sem querer. Que eu acho que é isso, a gente conversando, tentando definir um tema, ele, não sei se eu vou conseguir atender isso, não sou tão específico nessa área. Daí eu falei, não, mas olha que interessante o que você falou, não é tão específico, isso também nos interessa. Não, mas quem sabe se a gente falar, então, não, mas eu também não sei, acho que isso eu também não tô interessado em atender. Daí eu falei, olha que interessante, desviando, né, exatamente a postura de se colocar como tal, né, como uma categoria em que pode falar daquilo. Isso é muito interessante também, borrar, né, uma conversa desconstruída nessa ideia. Então, do que vamos falar? Vamos falar de um artista, bailarino, que busca borrar essas fronteiras e coexistir, né, dessa forma, né, aqui Coexistir. em Curitiba. Acho lindo. E ele foi indicado pela Lu Bruschi, que é uma amiga minha de faculdade, que é amiga da Gisele também, e que indicou. A Lu também conhece o Fredson, dançaram juntos também, e falou, olha, acompanho vocês e tem alguém para indicar, gostaria muito de ouvir o Alexandre Tadra. Que legal. Eu vi um vídeo dele dançando, ele e o Samuel Samways, dançando a dois, achei a coisa mais linda. O Samuel, eu já ouvi falar muito dele, por conta do pessoal aqui da Dois Rumos, mandar um beijo pro pessoal da Dois Rumos, que promove, né, uns encontros pensando numa dança de salão contemporânea, as questões da condução compartilhada. E aí Samuel já veio dar workshop nesses encontros que eles promovem. Sempre quis fazer, nunca dá na agenda. E aí quando eu vi os dois dançando, eu falei, uau! Que legal, né? Eu também vi. Não, é muito lindo, assim, enquanto não é comum, né? Não tá num campo ainda de... não é comum, como assim, né? Quando a gente vê, a gente fica uau! Fica vislumbrada, né? E que potência, né? Super, e desse fala. lugar de borrar mesmo, que é uma dança de salão, um contato, improvisação, até uma luta, um jogo. Então vamos lá. Chamá-la ladeira abaixo. Ladeira Abaixo, o seu podcast sobre dança. Chegou, bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom, aqui é a Ju, quem tá falando agora. Aqui é a Oi, Paula, bem-vindo. Oi, Paula, muito obrigado. Prazer por estar conversando com vocês. Bom, é um prazer, a gente fez uma introdução antes de você, né, de te chamar e... Enfim, muitas curiosidades, eu acho que o que aumentou a curiosidade é porque a gente falou muito desse lugar borrado da dança, né, que um pouco do que a gente conversou, mas antes disso, eu acho que a gente quer que você se apresente, né, conte de você, conte a sua relação com a dança, e acho que começamos por aí. Meu nome é Alexandre, agora atualmente eu estou em Curitiba. Eu morei em 2011, eu me mudei para... Em 2008, vamos começar antes, né? Em 2008, eu comecei as minhas primeiras aulas de dança de salão dentro da Tati Azinelli, na Escola de Dança Tati Azinelli, supervisionado pelo Carne de Jesus aqui em Curitiba. Essa escola ainda está resistindo dentro da pandemia, no seu abrir e fechar de portas. E nesse processo todo de 2008 até 2010, eu vi que a dança era o lugar que eu queria seguir, né? Então, eu fiquei em dúvida nos anos de 2009 e 2010 se eu iria para o Rio de Janeiro ou se eu iria para Belo Horizonte. A minha ideia era dançar numa companhia, porque eu queria dançar numa companhia mesmo, sem nunca ter lido, sem nunca ter estudado, sem nunca ter visto nada em relacionado a isso. E em 2000, daí eu fui para o Rio de Janeiro, em janeiro de 2010. Eu falei assim, não, é Rio de Janeiro que eu vou, eu quero dançar lá, eu quero, nem que eu vá vender mate na praia para ficar me sustentando, mas eu quero ficar lá, eu quero dançar na companhia, quero aprender a dançar.
Daí a Mimulus veio dançar aqui em Curitiba no meio do ano, o espetáculo Dolores. Eu assisti esse espetáculo, na época eu levei a minha namorada, na época assisti o espetáculo junto, e a mãe dela. E o caso curioso é que elas eram testemunho de... Elas acho que ainda são testemunho de Jeová. E o espetáculo trata de todos... O Dolores trata do tema do Almodóvar, né? Então é toda aquela questão trash do Almodóvar tá no espetáculo. Homem com homem, passando a mão no homem, mulher se beijando, e homem desejando mulher o tempo inteiro. E essas relações, e eu maravilhado com aquilo, vendo a dança acontecer, a dança 2 acontecer de uma forma transformada, assim, sabe? Eu não piscava, assim, eu não queria... o que eu me lembro que foi isso que falou assim, não, eu vou para Belo Horizonte, eu vou trabalhar com isso, é assim que eu quero. E tomei a decisão, daí no mesmo ano de 2010 eu fui para uma semana da dança, que tinha na Mimulus, onde reunia gente do Brasil inteiro, ia no auge da Semana da Dança, reunia 100 e poucos bailarinos lá, pessoas que interessadas na dança, dentro do galpão da Mimulus durante uma semana, estudando dança de várias formas, tanto na teoria quanto na prática, e tentando buscar como funcionava o fazer artístico dentro da Mimulus. E em 2011 eu me mudei para Belo Horizonte e fiquei lá até 2019. E nesse período de 2011 a 2019, eu dancei na Mimulus até 2015. E 15 eu me desvinculei da companhia e decidi que eu só queria dar aula de dança, eu não queria mais dançar em companhia, eu não queria mais estar nos palcos, eu queria ter uma família, eu queria viver isso dentro dos padrões da sociedade, né? Então eu vou trabalhar só com as aulas de dança e tudo mais. A vida me levou para um outro caminho. Em 2016 eu acabei voltando a dançar junto com um grupo em Belo Horizonte do Carlos Arão, chamado Mergulho 747, o Mergulho em Cena. Não tinha esse nome na época, mas agora já chamam assim. E foi na dança contemporânea, né? Mas eu preciso retroceder um pouquinho, porque eu conheci o Arão em 2012, quando eu ainda estava na Mimos, o Jomar, na época, falou assim, você precisa procurar outras danças, porque a minha referência era a dança de salão, só eu não queria saber mais de nada, eu não conhecia balé, não conhecia o contemporâneo, não conhecia o jazz, não conhecia nada. Acabei, em 2012, apresentando um espetáculo de dança contemporânea, no mesmo ano de 2012, junto com esse grupo, um grupo maravilhoso que o Carlos Arão dirige, assim, né? Porque é um grupo amador, a princípio, na verdade, começou amador, mas hoje está se profissionalizando, que são o grupo em si são mais mulheres dentro desse grupo, e a relação delas com a dança são pessoas que dançaram a vida inteira, mas por questões da sociedade foram ser dentistas, cirurgiões torácicas, hoje tem uma filósofa, passam bailarinos profissionais por lá, mas o foco não é no profissional, né? O foco é na dança em si. E daí, em 2016, voltei a dançar com eles, algum outro espetáculo. E em 2017, final de 2017, um dos bailarinos do primeiro ato estava saindo, acho que tinha saído do primeiro ato, e falou assim, para eu ir conversar com a Sueli Machado para tentar dançar lá, entrar no primeiro ato, ver como é que funcionava, ter uma aproximação. E fiquei lá 2018 e até meados de 2019, quando eu saí do primeiro ato para ficar... Eu voltei por questões familiares aqui para Curitiba, né? Eu fiquei até julho de 2019 no primeiro ato e minha sobrinha nasceu, a questão familiar foi essa. Só que antes de a minha sobrinha, antes de decidir voltar, eu tive que passar 3 meses na Bélgica para estudar dança, para estudar uma outra visão, para trazer... Porque em Curitiba eu teria que ter uma outra perspectiva, né? Eu queria ver como que é chegar nessa cidade, até onde eu comecei a dançar, com uma outra bagagem, com outro lugar, e tentar permanecer aqui. Então, eu fiquei 3 meses lá, voltei no final de 2019, e desde lá estou aqui agora. Essa foi a minha passagem profissional durante a minha vida, nesse ano de 2019 até 2021, onde a gente está. Foram alguns editais, eu tive um comecinho ali na Eliane Fetzer, no grupo de contemporâneo, fiquei lá uns meses, não deu para a gente dançar muito, não deu para a gente ensaiar muito, porque logo começou a pandemia, mas fiquei um tempinho lá, até ela resolver encerrar as atividades do contemporâneo. E daí foi alguns editais aqui em Curitiba, tentando trabalhar dessa forma, né?
Essa eu acho que é um pequeno resumo de toda essa minha passagem. Sim, muito interessante te ouvindo, assim, dá essa sensação como você não tem uma formação formal, assim, né, da dança num todo, é a dança de salão que era a tua paixão. É interessante de ver porque é um pouco despretensioso na relação do conceitual da dança, mas uma paixão profissional e de, assim, de vínculos e de busca, assim, muito sedenta por fazer aquilo que quer, que já escolheu, assim, né? Muito diferente penso, da minha formação, assim, que foi estudando balé, daí fica né, faculdade, tem uma visão meio Processo. de estudo, né, investigação, não sei o que, e até amadurecer que isso é uma profissão, que vai em busca, assim, né, é muito diferente de ouvir, assim. E é uma coisa que eu sinto hoje, assim, na minha trajetória, né? Porque eu fico hoje eu estou um pouquinho afastado da dança nessa relação de muito estar imerso, como eu tive no início, né, quando eu comecei a dançar, porque eu acompanho muita gente da academia falando, e é óbvio que não da dança, porque eu resolvi ter esse distanciamento por agora, né, Uhum. e eu vejo o pessoal da academia falando do mestrado, doutorado da dança. Semana passada, retrasada, eu acompanhei a defesa de mestrado. Eu não sei nem se fala defesa de mestrado, mas eu acho que é Isso, uhum. Da da Tati, Tati né? Azinelli. Acompanhei a defesa e eu falei assim, gente, esse povo está indo por um caminho que é um caminho que eu tenho zero conhecimento e eu tenho zero vontade de entrar. Sabe, eu Uhum. acho, e não porque não tem nada que agregue, ou não é nem relacionado a isso, é a minha preguiça ulterior a esse caminho acadêmico, né, porque já começa no processo de vestibular, né, que eu já encaro como uma barreira de toda a população poder entrar, ter acesso a um determinado tipo de conhecimento. Então começa como se quase que é a primeira barreira para o estudante adentrar em algum lugar, se ele quer ter alguma profissão, passa por uma prova e se você for selecionado, você consegue entrar. Então, acho que a minha primeira barreira entra aí, eu já entro, eu como cidadão, né, da sociedade, eu já vejo como um pé atrás para eu poder adentrar nisso, né? E isso é muito doido, porque eu realmente eu larguei tudo em Curitiba para ir morar com meu tio, lá em Belo Horizonte, com R$ 2.000 na mão, achando que ia ser suficiente. E isso eu já tinha 24 anos, 23, 24 anos, assim, a minha cabeça imatura de achar que as coisas iam acontecer de forma fácil, mas não foi a minha preocupação. Hoje eu consigo olhar para isso, né? Na época, a minha preocupação era só estar em cena. Tanto que em 2011 eu tenho vídeos da companhia. A companhia ela trabalha muito com os bailarinos entram num processo de criação e acabam testando movimentos e sempre com a base da dança de salão. Não tem outra base de dança contemporânea, por mais que façam outros tipos de trabalho, né? A base toda é tango, é samba, é bolero, é zouk, é west, é salsa, é bachata, é lindy hop. A base toda ela é trabalhar na conexão das danças a dois, né? Das danças de salão, né? E daí toda a criação é a partir disso e a gente vai fazendo registro, né, do que a gente está trabalhando para ir guardando e retomar do ponto que a gente parou. Tem vídeos meus durante o ensaio da companhia, porque eu fui para dançar no grupo experimental. O grupo experimental funcionava mais ou menos de 11 até mais ou menos quase 2 horas. Então a gente dançava, daí como eu ia para lá e não tinha nada para fazer à tarde, e o meu foco sempre foi dançar na companhia, de 2 da tarde, o ensaio da companhia até as 6 da tarde, eu ficava à tarde assistindo o pessoal dançando, o pessoal experimentando. E tem vídeos meus dormindo no sofá, porque eu estava assistindo o pessoal dançar e eu estava lá deitado, dormindo, assistindo, de repente eu dormia, de cansado, de sono, de preguiça, de qualquer coisa. Então, tem esse processo, né? Essa ânsia de estar tentando, tanto que no próprio 2011 eu já consegui fazer um teste na própria companhia, consegui passar no teste e consegui fazer minha primeira apresentação no final do ano 2011, em outubro ou novembro, pela companhia, porque eu estava lá com essa sede, né, com essa vontade, completamente diferente da sua, Júlia, que foi começando pela academia, processo do balé clássico e tudo mais. Sim, parece que tem uma ética anterior à ética da dança, por exemplo, assim, te ouvindo, assim, né, quando você fala, não vou me submeter a um teste para saber se eu sei dançar, para estudar, para aprender dança, não, eu danço e assim eu vou me colocando no mundo politicamente, profissionalmente, dessa maneira, é muito interessante te ouvir, assim.
Você teria uma singularidade sua, assim, quando você, por exemplo, dentro das companhias que você, né, atuou e tem olha, tenho essa algo que te identifica como um bailarino, assim, né? Uma singularidade. Qual que é a tua? Você consegue apontar pra Hum, gente algo? Eu acho que a força de vontade, assim, sabe? Sempre foi uma força de vontade e coragem de enfrentar as situações já adversas que se colocavam, né? Eu acho que isso é mais num canto pessoal do que profissional em si, né? Porque antecede um pouquinho. Então, Uhum. pensando na forma que você executou a pergunta, eu acho que eu consigo visualizar dessa forma, Ju. Porque isso, todo mundo fala assim, você não vai para casa? Né? Eu falo assim, não, velho, eu vou ficar aqui, eu quero ver. Mas daí, tipo, eles não entendiam muito bem, sabe? Porque para eles já estava num lugar de profissionalismo, né, dentro da companhia, registrado, com salário, e eu estava ali simplesmente observando com a sede de observar, né? E isso continua, eu vejo que ainda continua comigo, né? Por exemplo, quando eu estava foi ali na Eliane Fetzer, por exemplo, é um outro tipo de trabalho. O contemporâneo daqui de Curitiba é um contemporâneo completamente diferente do contemporâneo de Belo Horizonte, né? Uhum. Olhar o Tuca, olhar o Arão, olhar o Alex Dias, a Marcela Rosa, comparado com a companhia que estava trabalhando aqui, a Helene Fetzer, que são partiram do primeiro ato, né? Que tem a Esther, que tem a Andréa Ianha lá, que tem a Regina, não sei se a Regina que dançou no corpo, mas eles dançando é um outro corpo dançando, sabe? É completamente Uhum. diferente. E quando, por exemplo, eu fui para Cuba, eu fui para estudar salsa, eu fiquei 15 dias lá em Cuba, eu não tive a coragem de dançar, eu ficava observando. Eu sentava na mesa e via o povo dançando e ficava vendo, tentando contar música, tentando estudar de uma forma de observação, né? Pela observação. Eu não tive coragem de levantar e falar assim, vamos dançar, vou dançar com uma cubana aqui. Perdi uma oportunidade, né? Com certeza, você olhar por essa perspectiva. Mas é uma outra cultura, sabe? Então eu vejo que essa força de vontade ela ainda permanece. Não importa onde é que eu estou, onde eu esteja, ela sempre permaneceu comigo, assim. Então acho que essa é uma questão, essa é a singularidade que eu vejo em mim hoje. Uhum. Alexandre, eu fiquei Oi. curiosa, né, ouvindo o teu percurso e essa conexão que você faz de dança contemporânea e danças a dois. Percebi que você fez isso, né, na Mimulus, que tem, acho que uma metodologia própria. Eu vi o teu vídeo dançando como Samuel. Samuel já veio algumas vezes para São Paulo, uma pessoa que o pessoal que fala, né, de condução compartilhada, da relação das danças a dois com contato e improvisação, traz muito o nome dele. E aí eu queria saber, assim, se tem alguma linha que você segue, que você se identifica mais, se tem algum processo que é seu nesse trânsito entre os gêneros, como é que você vê isso? Eu ainda me sinto muito acuado dentro da dança contemporânea quando eu vou demonstrar algum tipo de movimentação, né? Porque quando a gente trabalha a dois, o abraço ele é meio quase com um escudo para a gente, né? Porque quando a gente não dá conta, o condutor não dá conta, o conduzido acaba conseguindo salvar a coreografia, salvar a movimentação, e isso eu estou fazendo no processo coreográfico. No baile, por exemplo, quando a gente vai dançar, não tem esse os erros fazem parte do processo e a gente fala que não existe erro, né? Essa transição entre o contemporâneo e a dança a dois, eu não consigo me firmar num lugar, sabe? Eu utilizo Uhum, para a questão de ensino é um jeito, para dançar é um outro jeito. Eu já me coloco de maneiras diferentes, de posturas diferentes, né? Ontem eu dei uma aula de dança a dois e comecei pelo bolero com uma pessoa que nunca tinha dançado as danças a dois e sempre teve interesse. Então eu vou com tipo, uma forma de abordagem, sabe? Quando eu vou para dentro de uma sala de aula do contemporâneo, eu vou pelo processo de repetição, de quando eu estou fazendo a aula, a última aula que eu fiz de contemporâneo, tirando o processo com o Pauaran aqui pela Fundação Cultural, foi com o Gabriel, acho que é Gabriel de São Paulo. Ele tem uma companhia, ele veio dar um curso de férias aqui de danças urbanas. Foi a última aula que eu fiz assim presencialmente, se eu estou me lembrado. Acho que foi em janeiro de 2020. Então eu me porto de aluno sedento, assim, sabe? Então eu me coloco diferente nesse processo. Quando o Samuel começou o processo dele lá de dança de salão contemporânea, trazendo esse lugar diferente, eu estava junto com ele, ele me convidou para fazer parte, porque eu não fazia parte de nenhum grupo praticamente lá em Belo Horizonte, né?
Então, eu estava junto com ele, junto com a Débora, a gente fazia alguns ensaios, alguns experimentos, alguma forma, ele estava construindo essa forma, né, dele se portar, se colocar nas danças. E na época, eu lembro que eu falei para o Samuel, eu falei assim, Samuel, está um pouco incipiente para mim, eu não estou conseguindo compreender o que você quer, então eu vou preferir me afastar, porque daí eu meio que, eu pulei uma etapa do processo dele, porque justamente para mim não estava sendo muito tangível, sabe? Eu ainda busco pelo movimento na dança contemporânea, eu busco primeiro a primeira camada, que é pegar o movimento, né? Depois eu vou aprofundando. Então eu me coloco ainda de formas diferentes, depende do ambiente de trabalho que eu tô. Eu não sei se eu consegui responder, Paula, mas eu Sim, tergiversei muito, mas eu acho que é por aí. sim, não, acho que responde sim. E outra coisa que eu fiquei curiosa, você falou que foi para a Bélgica estudar, e Uhum. aí você voltou e praticamente entrou a pandemia. Como foi isso? Foi uma frustração? Como é que você foi se reorganizando nesse tempo de pandemia? Contemporâneo, dançadores, que são danças que, né, exigem muito um contato, um presencial. Como é que ficou isso? Foi um ponto de chegar para mim e colocar a dança como segunda opção na minha vida, né? Depois de muito dar um murro em ponta de faca e perceber que as estruturas políticas da cidade de Curitiba, ela está muito enosada, né? Então, eu cheguei a fazer um curso técnico de algo para poder procurar em outra área, né? Eu trabalho, para ter um trabalho regular de 8 horas, e estava procurando, até agora, há pouco tempo, mandando currículo para doidado para poder trabalhar com a dança em plano B, né? Porque é um processo complicado de se ver, né? Eu cheguei aqui cheio de sede, cheio de vontade, com ideias. Eu fui na Bélgica, nossa, esqueci o nome dele agora, ele passou aqui por Curitiba também. Ele tem um espaço cultural lá, eu recebo até os e-mails dele até hoje. O David Zambrano? Esse mesmo. Tic-tac, uma coisa assim, o Isso, espaço isso, dele. isso. O espaço dele é maravilhoso. Eu não sei qual é o tipo de financiamento que tem lá, mas eu tenho certeza absoluta que tem dedo da prefeitura de Bruxelas lá, né? Acho que sim. Com certeza tem, porque ele mantém o espaço até hoje, ele está trabalhando de alguma forma. Eu fiz a minha segunda jam de contato improviso foi lá com ele, não com ele, o Davi, né, mas dentro do espaço do Tic Tac Art Center, isso mesmo. Eu vi o La Dance Jetrum, eu não sei muito bem, mas tem um outro espaço dentro de Bruxelas lá também, que eles oferecem curso de várias pessoas ali da Europa. Eu fiz junto com a Tijan Lawton, uma bailarina, ela é de Istambul, mas ela mora lá na Bélgica faz muitos anos, numa cidade que não é da Bruxelas, é uma cidade vizinha, mas é uma bailarina fantástica, né? Eu fiz acho que 3 cursos com ela lá em Bruxelas, que falei assim, nossa, eu fiz praticamente uma semana de aula só com ela, assim. Não, foram 3 semanas, quase um mês de aula, que nesses espaços diferentes que ela deu aula, que foi muito bom, assim. Mas chegando aqui em Curitiba, eu fiquei cheio de gás, né? Vontade de abrir um espaço cultural, uma companhia para poder dançar, mas é óbvio que eu sei que existe isso, uma questão de coletiva, né? A minha ideia era montar um espaço como se fosse cooperativo, onde envolve diversas áreas, sabe? Não só a dança, como todas dentro das artes cênicas ou questões até filosóficas, querendo montar um espaço desse. E fui conversando com as pessoas, conversei com a Marila Veloso, conversei com a Rosane Gonçalves, conversei com o Yuki Dói. Eu tô falando das pessoas porque eu acho que aqui em Curitiba elas são conhecidas, qualquer coisa eu posso, eu Não, é posso importante. eu posso falar quem são elas, assim, um pouquinho do que eu conheço, né? Fui conheci com o Dan Piacentini, se não estou enganado. Fiz 2 cursos, uma pela Universidade de Ponta Grossa, outra aqui dentro do Barracão em Cena, de elaboração de projetos culturais, e fui com sede e querendo fazer, querendo desenvolver esse trabalho e fazendo conexões com a Gabriela Marosso, que trabalha com, esqueci o nome, é um Pilates que não é Pilates,
Inner Balance aqui em Curitiba, também uma menina de São Paulo que está aqui. Fui na Eliane, conversando com todas as pessoas, conversando com o Erickson, que é bailarino lá da Eliane, professor da Eliane, conversando com o André, que foi bailarino e coreógrafo lá da Eliane também, e tentando fazer as conexões com as pessoas, conversei com a Loa, marquei reuniões, uma reunião com ela para entender como é que funcionava o processo aqui em Curitiba, porque eu sou um bailarino do fazer, né? Então, eu sempre estava no palco, então eu tive que sair do palco, recuar para ver como é que funcionava toda a questão burocrática de como executar um espetáculo, que não é uma coisa prazerosa para mim. O que eu gostaria mesmo é só subir no palco, criar e dar minhas aulas de dança, que eu sou apaixonado. Mas para um bailarino autônomo isso é praticamente impossível hoje, né? Você conseguir. Então, eu pensei nesse modo cooperativo, a gente conseguir alavancar. Tanto eu e o Yuki reativamos o Fórum da Dança na época, em 2020, início de 2020, chamamos o Tuca Pinheiro para falar na abertura do fórum, chamamos a Regina, que ela é conselheira estadual de Belo Horizonte, para falar também da importância do fórum, porque o fórum em Belo Horizonte ele é muito ativo, mas muito ativo. É impressionante, assim, a diferença que tem em Belo Horizonte de Curitiba, eu senti isso, né? E eu comecei a me politizar dessa forma quando eu estava no primeiro ato, então foi em 2018, praticamente, eu comecei a participar. As minhas tentativas de adentrar nesse mundo mais burocrático da dança que eu não conhecia, começou lá em Belo Horizonte, né? Participando do fórum e vendo o quanto as pessoas são muito ativas do fórum, né? Porque o fórum faz a pressão, e o Tuca está dentro do fórum, e também ele participa das reuniões e o fórum demanda para o Tuca e o Tuca leva direto, né, lá para dentro da prefeitura, porque ele é do Comuc, então ele faz parte do Conselho Municipal de Cultura de lá. Então, nós aqui em Curitiba, eu fui vendo que já tem uma lei que já tinha que ser separadas as artes cênicas, a ópera, o teatro e a dança ter sido separados, e o circo, parece, tinham que ter sido separados. Eu não tô lembrando de memória, né? Já tinham que ter tido cadeiras aqui em Curitiba e as cadeiras não foram separadas ainda. Então, a gente fica vendo assim, agora eu vi uma última reunião do SATED, o SATED tentando, na última conferência municipal que teve, o SATED parece que colocou isso como pauta, porque eu estava na reunião e eles falaram disso, eu não consegui assistir a conferência, mas e ainda continua junto com as artes cênicas, e o teatro aqui em Curitiba leva a maior parte da grana, e a dança tem poucas pessoas participando dos editais, e quando as pessoas que eu conversei, falavam dos editais para essas pessoas, as pessoas meio que falam assim, é uma panelinha, sempre entram as mesmas pessoas. Eu fico pensando assim, gente, como é que a gente vai transformar isso? Né? Daí, no final de 2020, com as minhas questões pessoais e profissionais, pensando nisso, tentando trabalhar com a futurologia da nossa prefeitura municipal, do nosso estado, com o Ratinho, do nosso presidente, com Jair Bolsonaro, eu não via umas perspectivas de futuro muito, muito boas. Então, eu resolvi, assim, levar a dança como plano B. Só que, nesse processo todo, a gente Uma vai ladeira fazendo... abaixo, né? Na ladeira abaixo total mesmo, justamente, é fantástico esse nome, assim, sabe, é maravilhoso. Eu fiquei assim pensando, gente, se a gente não se mobilizar coletivamente, pressionando o SATED, para o SATED pressionar a prefeitura, e a gente como classe pressionar a prefeitura também, o Conselho Municipal, para chegar, estou falando primeiro de Curitiba, né, para depois chegar nos estados, no estado inteiro, né, e eu lembro que lembro que no ano passado ia ter um congresso que cada estado ia ter sua representatividade, com um vídeo. Cara, eu lembro que estava na mão de algumas pessoas, eu soube isso, o vídeo ia ser passado na sexta-feira, eu soube no domingo, porque eu ainda participava do fórum de Belo Horizonte, eu ainda acompanhava as reuniões de lá, porque eu buscava aprender, né, estava assim, estou em casa, deixa eu aprender alguma coisa, era num domingo, o Tuca falou disso, falou que o Rui Moreira estava organizando, eu mandei pro Tuca no privado, falei, Tuca, quem está organizando aqui em Curitiba? Porque falta uma semana e eu não vi nada disso acontecer, nada. Né? E daí o Tuca me falou, foi falar com o Rui falou, o Rui respondeu, falou que era uma determinada pessoa aqui em Curitiba, e eu fui na tarde e eu comecei a mobilizar para começar a achar o contato dessa pessoa aqui em Curitiba. Daí peguei o contato dela, cheguei para ela e falei assim,
como é que tá o vídeo para Curitiba? Eu tô sabendo que você tá na frente. Ele falou assim, não, eu não tô na frente de nada. Eu falei assim, como assim? O pessoal de Minas Gerais tá falando que você tá na frente e você não tá sabendo de nada? Daí eu comecei a mobilizar, e assim, é um vídeo que ia passar nacionalmente sobre a cultura do estado, né? Era do estado do Paraná. Daí eu já fui atrás da Marília, eu fui atrás de gente de Londrina, de gente de Foz do Iguaçu, eu fui atrás de gente aqui de Curitiba que eu conhecia, para pedir dos outros do estado, do lugar, do estado inteiro, né? Eu lembro que o Eládio que montou o vídeo, foi atrás do Eládio, que candidatou a vereador aqui em Curitiba. E a gente conseguiu montar o vídeo, fizemos um vídeo tentando mostrar a diversidade do estado do Paraná na dança. Senão ia aparecer o quê? Ia aparecer as danças da pessoa que estava querendo organizar, ia aparecer talvez o Guaíra, e eu fui correndo atrás dessas pessoas aqui no estado, tentando achar, tipo assim, com os limites que eu tenho, né? Com o jeito que eu conhecia as pessoas daqui, para tentar Nossa, organizar mas foi isso. muito importante você ter feito isso. Sim, muito importante. E eu tenho certeza que eu não abarquei as pessoas todas do estado, sabe? Porque eu tava tanto no desespero, nos limites de conhecer. Eu tive segunda, terça e quarta o Eladio entregou o vídeo, porque tinha o prazo de entregar até quarta-feira e a gente conseguiu até quinta de manhã para entregar. Então, na segunda e terça-feira eu tentei mobilizar o máximo de pessoas possível para a gente conseguir mandar um vídeo representando o estado do Pará. A Marília escreveu um texto, foi assim, eu conversei com o Vanderlei também, na época do Guaíra, e o Guaíra fala assim, o Vanderlei, fala com o Pedro do Guaíra. Eu falei assim, não, Vanderlei, você que tem contato, fala você com o Pedro, eu não vou falar, não. Eu já tô falando com um monte de gente, e não é por preguiça, é porque justamente eu não tenho relações com as pessoas, sabe? Eu tô chegando de fora. Então, eu tive um interesse, né? Mas eu fui vendo que o meu interesse ele foi sendo lapidado, assim, aos poucos, e talvez foram, não as pessoas, mas eu mesmo fui vendo que eu tenho que trabalhar talvez de uma forma menos ansiosa e menos talvez, eu não sei dizer o todo, né? Mas eu fiquei, deixa eu dar um passo para trás e ver para onde que vai. Daí, nesse inteirinho todo, nas questões pessoais também, pensando que eu tô com 35 anos e tudo mais, né? E eu busco ter meu espaço, eu busco ter minha independência financeira. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um emprego fixo de 8 horas por dia, porque é isso que a sociedade tem, é isso que a sociedade vai me dar, porque trabalhando como cultura, tô cansado. E eu tô cansado não no sentido de que assim, eu não tenho mais força para fazer, mas tomar toco, sabe? O tempo inteiro dando uma marretada de cima para baixo, eu afundando mais um todo, tiro a cabeça para fora do buraco, tomo mais uma marretada. Eu fico pensando assim, uma hora vai, deixa eu tirar a cabeça aos poucos desse buraco, né? E as coisas estão acontecendo, tanto que eu conheci o Matias Lobo aqui em Curitiba. O Matias Lobo é um cineasta e ele veio de... Nossa, eu sempre confundo o estado que ele veio. Eu acho que, se eu não estou enganado, me perdoa. Se ele vai escutar isso, vai falar, acho que é Pernambuco, se eu não estou enganado. Gente, realmente eu estava errado. O Matias Lobo é de Fortaleza, no Ceará. A gente fez alguns trabalhos juntos de videodança que ficaram muito gostosos, muito maravilhosos. É um outro lugar que eu não tinha acesso, que eu não conhecia, né? A diferença de um registro de dança para um trabalho artístico de vídeo é completamente diferente. Que eu fui absorvendo isso aos poucos, e justamente quem me falou dessa diferença, para você ver a noção, foi a cirurgia torácica, lá em Belo Horizonte, que dança lá com o Carlos Arão. Você fica assim, eu fico atento a todas as pessoas que estão à minha volta para ver o que elas vão me falar, né? Porque justamente foi ela que falou assim, não, porque as pessoas pensam que registro de dança é um trabalho artístico. Eu falei assim, e é verdade, tem muito sentido isso que ela fala, e como eu não sou da academia, como eu não sou uma pessoa que vai buscar atrás dos livros e todo o embasamento teórico da dança para isso, né? Eu sou mais um curioso. Eu fiquei pensando nisso e fiquei vendo o tratamento diferente que um cineasta dá para o vídeo, e eu agradeço imensamente as trocas que a gente teve, que a gente continua até hoje fazendo. Então está sendo essa minha relação com a dança e a pandemia, e as minhas vontades pessoais e as minhas vontades profissionais, né? Fugi muito? Não, nossa, tá ótimo, porque, nossa, é um papel muito importante isso, e um relato muito importante você trazer essas questões, E muito falar, nos nossa, interessa. fiz e desisti, assim, também dá uma noção, é isso, né? Uma noção de realidade. A Paula falou, acho que do desistir, né?
eu não vejo como uma desistência, eu vejo como uma pausa, sabe? Sim. Porque a dança é meu plano B, né? A dança é meu plano B porque eu estou impossibilitado de fazer isso, né? Nós fomos relegados, né? Nós fomos relegados por todo o poder do Estado, né? Nós não recebemos auxílio emergencial, nós não podemos trabalhar e nós que nos reinventemos vendendo bolo de pote, né? Porque é o que serviu pra gente como dançarina. Hoje de manhã eu estava mandando mensagem para o Ednei de Conte, ele é professor daquela companhia, é lá no Rio de Janeiro, famosa. Qual é aquela companhia famosa que tinha apoio da Petrobras, que eu tô me fugindo o nome, Deborah né? Coker? Deborah Coker. Ele era professor da Deborah Coker, foi demitido na pandemia, tem as questões, não adentrei nisso, eu consigo compreender, né? Existe explicação, mas eu não sei as questões se realmente tem justificativa, né? Ele é bailarino da Esther Weissman, da Companhia no Rio, eu estava conversando com ele sobre isso, né? Um pouco rapidamente hoje pela manhã. A gente tem que ficar se reinventando, fazendo coisas que a gente não ama fazer, que a gente não nasceu para fazer, né? Ontem eu fiz uma pequena postagem, assim, eu estourei pipoca para comer ontem, é o assunto que nós vamos entrar, e fiz uma postagem no Instagram falando o quanto eu estava feliz, né, de ter podido dar uma aula depois de sei lá quanto tempo, quanto aquilo me realiza. Eu estava muito emocionado depois da aula, sentado no sofá, assim, pensando, gente, é isso que eu amo fazer, e eu não posso fazer. Eu entendo a pandemia, com certeza, e a gente tem que manter o distanciamento. Eu jamais vou pensar disso. A minha ideologia, ela não permite isso, né? Eu sempre estou junto com a ciência. Então, se a gente precisa manter o afastamento, mantenhamos afastados. A gente precisa fazer isso, ainda mais dentro de um abraço, que é minhas aulas, né? Eu não dou aula de contemporâneo, que dá para a gente ficar mais afastado e tudo mais. Eu dou aula de dançadores, onde eu preciso abraçar. Tanto que eu tentei dar aulas pela internet, pelo vídeo aula, não funcionou para mim. O meu fazer artístico, o meu fazer artístico e as minhas aulas, eu vejo que não funcionava. Eu não me sentia completo, sabe? Eu fico imaginando, eu fico assistindo os vídeos das pessoas que dão aula na internet, a questão de matérias acadêmicas, eu falo assim, nossa, eu não sinto vocês. Eu fico imaginando a gente que tem que abraçar, que tem que tocar, como é que a gente vai sentir? Né? Então, assim, é um abismo, assim, gigantesco, que eu falei assim, eu prefiro não trabalhar assim, do que tentar fazer isso. E nesses meio tempo, né, foram os editais da Prefeitura Municipal de Curitiba para tentar ter uma pequena renda. Mas realmente eu fui entendendo essa necessidade de agir coletivamente com essa busca política, né, de me politizar, porque nós, como brasileiros, a gente é muito bom em dar pitaco, mas estudar mesmo e buscar entender as questões a fundo, né, a gente vê que está em voga hoje a discussão sobre Cuba, sendo que o nosso país está indo para ladeira abaixo, nós estamos falando sobre Cuba, né, e falando de Cuba superficialmente, né, não adentrando nas camadas reais do problema de Cuba. E aquele povo é muito politizado, eles não são burros, né? Eles não são ingênuos, eles têm isso, foi trabalhado isso há muito tempo, né? Daí querem falar de que comparar países de China, por exemplo, com outros países, né? Com Estados Unidos, no caso. É muito difícil, né? É muito difícil a gente ficar dando pitaco em tudo e não escuta quem realmente tem capacidade para isso, né? Então, às vezes, quando vocês... Eu fico até meio cauteloso, às vezes, na minha fala, de falar que, assim, é o meu ponto de vista em relação ao limite que eu tenho de trazer isso nos meus estudos. Então, hoje eu estou muito mais estudando as questões mais de política econômica, economia, política, porque eu vejo a necessidade da gente se coletivizar como artistas, né? Fazer as pressões realmente necessárias, reativar, tipo assim, o Fórum da Dança de Curitiba, que precisa ser, que é o nosso instrumento que o Estado disponibiliza para a gente, para que a gente faça o fórum, né, como instrumento de prefeitura, tanto no SATED. Dialogar o meu movimento, como se equalizar o movimento. Eu cansei e passei mal da minha própria presença, assim. Foi absurdo. Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso dar um tempo dessas aulas online, porque eu acho que eu não dou conta, não. Não é só fazer a aula, você tem que lidar consigo. Nossa! A pessoa que está ensaiando agora...
Que sofreu. Imagina, porque quando você está numa aula presencial, é isso, você equaliza, você troca aquilo que você troca a presença, você partilha, né? Partilha o ambiente, você dá uma pausa e fala, nossa, vou por aqui, que tal me espelhar ou né, me inspirar, alguma coisa. Você vai dando tempo para digerir os movimentos e as informações. Agora, a minha sensação mesmo que eu tive é isso, eu não tive esses respiros, eu simplesmente fui fazendo o que ela estava falando, fui respondendo, e de repente, pum, pifou tudo, assim. E é muito interessante, porque tá muito dentro dessa tua relação de se respeitar também. Ali eu identifiquei e falei, oh, se liga, não vai... E daí ainda fiquei com culpa, tipo, não posso, o que ela vai pensar de mim, sabe? Passei por todos esses lugares, assim, de me sentir culpada por não estar respondendo mais ela, eu estava simplesmente deitada no chão e ela falando e eu caída ali. Ai, que maravilhoso. Então é uma questão muito importante isso que você falou, o jeito que você aprende dança, por exemplo, tentando aqui, né, encaminhar ou tentar resumir o que eu aprendi te ouvindo hoje, é que assim, o jeito que a gente aprende dança é o jeito que a gente também se posiciona eticamente, esteticamente e politicamente no mundo e especificamente na dança, assim, né? Então, você aprendeu no abraço, você fala muito isso, e é lindo, você aprendeu no limite lindo. do abraço. Eu fiquei com isso hoje. No limite do abraço, como se colocar eticamente, politicamente na dança, assim. Olha, muito obrigada por isso. Que isso? Vou voltar pro abraço sempre. Abraçar a parede. Não, mas daí é muito. E aí que começa um novo processo, né? Porque dentro do limite do abraço tem o seu 50% e tem o 50% do outro. Aí você começa a aprender no seu limite qual é o limite do outro em relação àquilo que quer, o que não quer, e quais são as discussões que estão sendo feitas hoje através da dança de salão, né? Das danças a dois, né? O papel, daí entra o papel do feminino, o papel do masculino, do homem, da mulher, do abuso, não abuso, das violências que ocorrem sem perceber o quanto é violento, né? Então a gente começa a entrar em mais um processo, de mais uma camada, de mais uma dificuldade nossa. E volta pro social, né? Volta total, o nosso social a gente está sempre conectado com alguma coisa, sabe? Por mais que você, por exemplo, Ju estava falando da aula da Morena, você estava com a voz conectada com ela e sentindo culpa dela estar falando, estimulando você e você deitada no sala da sua casa passando mal. Então você estava conectada não só com a voz dela, mas como ela e com as outras pessoas fora de casa. Tem uma né? Porque existem as vontades e os conflitos eles vão ter que existir, né? E isso não vem da nossa cabeça, isso já foi estudado muito tempo por muitos autores, né? A gente da arte geralmente é da esquerda, então, né? Geralmente, não falo todo mundo, porque tem uns aí que estão meio perdidos, agindo, não tem consciência de classe. Mas é pensar que as classes elas estão instituídas e não tem muito o que fazer. Já falava Marx, já falava Lenin, já falava, né, Engels, já tem tantos autores falando sobre isso e a gente e foi de lá que eu estou trazendo essa nossa responsabilidade, sabe? Não estou eu tirando do sovaco ideias aqui. Muito importante. Eu acompanho pessoas assim, eu acompanho gente da direita, eu acompanho o Renato Azevedo, eu assisto o É da Coisa para ver as atrocidades que ele fala, né? Eu vejo Alisson Mascaro, que é um filósofo do direito, eu acompanho coisas que às vezes não tem nada a ver com dança, sabe? Mas para eu poder trazer como instrumento para a dança também, porque a gente faz parte da sociedade. E a gente como artista, como é que a gente vai se colocar, né? A se colocar baseado em quê? Né? Então, assim, tem que ler, tem que sentar, tem que colocar, por mais que eu não seja da academia, tem que colocar bundinha na cadeira e falar assim, gente, a gente precisa estudar outras coisas além de só o seu caminho funciona, mas existem muitos outros caminhos também que você pode usufruir como ferramenta e tudo mais, sabe? Então, eu fico pensando, trazendo para mim, para as minhas próximas criações,
vou tentar dar mais essa confiança para o silêncio, para a réstia de sol que entra pela janela, pela respiração, como que está, porque a disposição dos móveis da nossa casa, sim, porque isso tudo influencia e a gente não percebe, né? Quando a gente está criando, porque a gente está tão olhando tanto para si que a gente esquece o fora, né? Total, nossa, total. Eu lembro que na pandemia ano passado, a primeira aula da Morena que ela deu por São Paulo, ela foi não pela Fundação Cultural, pela Pelo Fundação Cultural. CRD, né? Isso, eu não consegui fazer. Eu escutei os primeiros 30 segundos que ela estava falando, eu tive que sair. Eu me senti muito mal pela fala. Óbvio que não tem nada a ver com a Morena. Tem a ver comigo, com a minha situação, com o que eu estava vivendo, com o que eu estava passando na minha vida, nos meus pensamentos, naquela situação. Tanto que na segunda eu já fiz, e achei muito bom, que foi pela Fundação Cultural. Daí me motivou a fazer pela do Pauarã, também que teve pela Fundação Cultural, né, o processo de criação. Então eu fiquei pensando assim, gente do céu, né, como que pode? Eu tava com aversão, em 30 segundos de escuta que eu tive aversão. Mas depois eu comecei a fazer e fiz tudo, filmei, tirei foto, mandei para ela no privado que ela pediu. Então, assim, são momentos, são estados, e é importante a gente se respeitar quanto a isso, né? Porque a gente, como eu vejo, eu vou falar a gente, eu acho que é muito complexo a gente, mas eu vou fechar uma classe, por exemplo, o bailarino clássico, que não é a minha, eu talvez hoje esteja diferente, mas antigamente, né? Não respeitava os limites do próprio corpo para executar a movimentação com a perfeição. Eu estou falando de um lugar que não é meu de direito, talvez, e com certeza vocês podem falar muito mais disso, sabem muito mais disso do que eu, mas eu tenho essa visão de que o bailarino clássico, ele vai na dor, ele arregaça o pé dele para poder fazer aquele movimento, porque a estética, ou porque está sendo pedido, ou por qualquer outra variação que seja necessária, né? E eu estou usando isso como um exemplo de como a gente precisa se escutar mais, né, que é importante nesse nosso processo de criação, nesse nosso processo de artista, nesse nosso processo de autorrespeito. Nossa, você falando disso, muito, muito pertinente, uma questão, assim, importantíssima a gente falar. Eu também fiz esse curso da Morena aqui na Fundação Cultural, e eu no último dia eu passei mal, assim, não conseguia, tipo, fiquei enjoada, fiquei tonta, meu corpo, tipo, caiu pressão, assim, e depois analisando, né, o que aconteceu, por que aconteceu tudo isso, se estava dentro da minha casa, se estava, tipo, tudo certo, né, uma aula de dança. A minha sensação é que eu cansei de mim mesma, assim, cansei de relacionar só com o que eu estava produzindo e a voz dela, seguindo os estímulos, parecia que eu não tinha com quem trocar, né? Não tinha com quem... As dimensões que a dança exige, as questões de passo de movimento, óbvio que isso é importante, né? Eu tenho plena convicção disso, porque eu, além de trabalhar como instrumento de ferramenta de ensino, eu também estou nas artes, né? Eu também estou no palco, que é uma das coisas que eu mais sinto falta. Mas a gente precisa ler fora da vida só de artística, né? Então eu fico sendo enxerido, né? Como dizem por aí, eu fico mantendo a minha mediocridade, lendo um pouquinho de cada coisa, porque eu não quero ser especialista em nada, não é meu intuito. Sabe que eu tô fazendo uma mega conexão com tudo isso que você tá falando e uma conversa que eu e a Ju tava tendo antes de você entrar, que a gente tava falando sobre aprofundar, né? E aí a Ju falou um pouco do processo da escrita, eu trouxe uma relação com o processo de improvisação em dança. E agora te ouvindo falar, né, sobre essa desistência ou essa pausa, eu fiquei com desistência porque tem a ver com o que a gente conversou antes. De às vezes estar num laboratório de improvisação, assim, você está há horas improvisando e já não tem mais o que fazer, o que tirar, e você fala, nossa, eu vou desistir, vou deitar, vou me encostar na parede. E aí quando a gente tem esse ato, né, da parada, você começa a prestar atenção, né, no som, na luz, na textura da parede, no peso do seu próprio corpo, aí parece que dá esse mergulho de um estudo, exatamente como você está trazendo, e aí a partir desse estudo ele demora, né? Ele tem um tempo de uma atenção que exige, mas de repente ele vai conectando, quando você vê, você já está improvisando de novo, já juntou uma galera, já mudou toda a energia.
Eu fiquei com essa relação, assim, te ouvindo agora. Mega importante o que você está fazendo, Alexandre. Pode falar, desculpa. Não, e que importante te ouvir sobre todo esse embasamento. E tem autores e a gente tem que ler e saber que não são ideias, que, né, tem uma teoria também de sustentar isso, um pensamento se construindo, né? Sim, sim, e sabe que é muito bom de escutar também, porque assim, eu tenho uma certa descrença na minha própria elaboração de movimentos, na minha própria como você disse, a construção de improviso. Justamente talvez porque eu não tenha toda essa bagagem, talvez, de leitura, de falta de aprofundamento na dança, como leitura, ou como processo pedagógico e metodológico que vocês já passaram pelo balé e tudo mais, sabe? Porque como a minha zona de conforto sempre foi o abraço, né? E a partir do momento que eu tenho que improvisar sozinho, improvisar a dois, nossa, para mim eu vou, porque é a minha base, né? Eu vou improvisando, vou criando, vou tirando movimento assim, e vai saindo, e vou fazendo o registro, vou filmando, para depois ver o que funciona, o que não funciona. Mas improvisar sozinho, eu tenho que ir pela camada mais externa para mim, por enquanto. Né? Então, é muito bom te escutar, porque você traz a materialidade do que você viveu, do que você estudou, do que você é como pessoa e do que você é como artista, inclusive, trazendo para mim, falando assim, esse mês passado eu participei do Bastidores da Dança, né? E pelo Bastidores eu desenvolvi uma aula para lá, trabalhando as conexões das danças a dois no bolero e no forró, e o Bastidor está fazendo lives no início da pandemia. Ele fez com a Priscila Pata, lá de Belo Horizonte, falando sobre as conexões que envolve tanto uma questão até metafísica, né, para a gente, nessas conexões que a gente tem. Então, assim, se a gente for pensar nessa questão metafísica, e eu estou falando disso de um ponto de vista mais meu e todas as minhas leituras, do que uma questão científica, né? Porque a ciência, se for pensar pela ciência física, ela despreza um pouquinho a metafísica. Essa conexão metafísica, imagina você conectado com as outras pessoas na casa delas. Né? Você passando mal, deitado na sua casa, a gente vai para um outro âmbito que a gente, por exemplo, não tem como provar a materialidade disso, talvez, né? Com métodos científicos, mas a gente consegue ter pela sensação do todo que a gente está envolvido. Então, imagina dentro de um abraço, né? Onde você sente a expressão facial da pessoa que está dançando contigo, né? Nos padedês, quando você vai fazer um padedê e tem que fazer, e vai dançar junto com o outro, você erra uma questão de um movimento, pisou milimetricamente errado, porque eu sei disso, porque eu vou contar a minha experiência pessoal, porque é o que eu vivi. Quando eu entrei na companhia, na Mimos, para dançar, gente do céu, parceiras que dançaram comigo, elas vão direto para o céu, porque eu era muito ruim, sabe? Eu preciso de um processo de... Não, sério, eu preciso de um processo de repetição do movimento, sabe? Eu não tinha a finesse da técnica, então eu estava meio que aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Não, para vocês terem noção, eu fui aprender a estar em cena, no palco, no ensaio geral, quando eu fui dançar a minha primeira vez. A gente foi dançar acho que foi uma cidade vizinha de Bruxelas, foi minha primeira apresentação. Eu estava lá passando o ensaio geral, o Jomar fala assim, o diretor, vai para a luz, Eu no meio do palco, né? Eu falei assim, olhei para cima e falei assim, tem luz em tudo aqui. Aonde eu vou pra luz? Tô na luz, né? Daí ele falou assim, tá vendo essas pernas aí do lado? As torres de luz? Eu falei, dança na primeira ou dança na segunda, tanto faz. Daí eu falei assim, tá. Sabe? Então, assim, olha o meu processo. O meu processo foi do fazer. Eu sou um cara do fazer, eu gosto do fazer, mas eu pensando toda nessa conexão do fazer junto com um abraço, conexão com as conexões da aula da Morena, essa questão metafísica, a gente fica pensando o quanto a gente precisa cuidar dos nossos limites, né? De relação Nossa. com o outro. Eu fico assim, é uma coisa que faz pensar, que faz refletir muito. E aí, nessa pandemia, isso fica mais forte ainda, né? Porque tem um limitão que a gente está compartilhando. O limite da gente, né? Da gente se vê que se não aguenta mais, como a Ju falou assim, eu não me aguento mais. É isso mesmo.
eu acho que é esse o processo. Você imagina os outros, né? Se a gente não está se aguentando, imagina os outros nos aguentar. É muito doido, eu fico pensando nisso. Sabe? Mas é que eu acho que mas aí eu penso que a dança tem essa potência, que é essa palavra de equalizar, né? Que é equilibrar ali, porque se você não se aguenta, se você dançar e mover um pouquinho e dividir isso, partilhar, abraçar, vai dar uma extravasada, vai dar vazão para uma coisa, vai partilhar algo que vai se tornar suportável. Mas se se a gente é um ser social, move, né? Tem essa e não pode fazer isso e tem que lidar com o movimento que só em si, né? Não pode partilhar, não pode ser, aí é insuportável mesmo, né? É de passar mal mesmo. Que forte. Não. Bem, Alexandre, vamos encaminhando para o final. Então, se você quiser deixar seus contatos para as pessoas te conhecerem, se quiser finalizar. Ver teu filme, seus videodança online. Isso. Dá uma dica pra gente. Dica leiam Marx, leiam Engels, leiam Lenin. Maravilhoso. Leiam tudo que for possível para a gente poder sair dos nossos limites, né? Acho que é isso que a gente pode que eu consigo indicar, né? Porque eu tô limitado, e eu sou limitado. E, cara, eu só quero agradecer imensamente, né, a conversa com você, Ju e Paula. Foi, sabe aquela ansiedade de entrar em cena antes no espetáculo? Que você sente aquele frio na barriga, aquela vontade no banheiro, que você vai no banheiro e não faz nada. Você fica aquele nervoso gostoso, que a gente está sentindo muita falta como artista disso acontecer. Eu senti agora, obrigado pela essa experiência de me proporcionarem essa vivência. Eu estava com muito medo pela responsabilidade de botar para fora as minhas ideias, e é muito bom ver que as minhas ideias estão equalizando, estão reverberando, não são só minhas, elas estão aí. E então a culpa cristã já está indo embora, o medo já foi embora totalmente. Vocês me deixaram super à vontade. Eu fico extremamente feliz pela generosidade de vocês, pela oportunidade de escuta é isso. E as minhas redes são Alex Tadra, eu uso somente para questão profissional mesmo, dificilmente vocês vão ver alguma coisa pessoal nas minhas redes. Eu separo muito bem esses limites, porque a gente está vendo o que acontece na sociedade, aí eu acho que a minha vida pessoal, eu não sei, eu acho que o artista às vezes confunde um pouquinho a vida pessoal, talvez eu preciso estudar mais sobre isso, conversar mais sobre isso. Se confunde e a gente acaba entrando em uma seara que às vezes, que para mim é um pouco incômoda ainda. Então, nas minhas redes vão encontrar muito da minha dança, dos meus trabalhos que estão por lá, por onde eu passei, o que virão, e mesmo estando com planos, esse ano ainda terão muitas postagens profissionais na dança, então, pelo que eu estou percebendo para o restante do ano, propostas vieram, aulas estão surgindo, então estou muito, muito feliz. Que coisa boa. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vocês são obrigada fofas. a você, muito bom ouvir, mesmo, aprendi um monte. Também. Nossa, agradecida demais, Alex. Nossa, muito bom. Uma honra, e é isso, a gente vai se falando na ladeira e vamos continuar aí em contato para continuar a conversa. Com certeza. Vamos até ampliar a conversa. Estou super à disposição. Sempre. Maravilha. Tá bom? Um beijo, Obrigado, gente. Boa tarde. Beijo, boa tarde. Beijo, boa tarde. Tchau. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.